E é com muita, vamos dizer, alegria que eu estou aqui conversando com vocês hoje, porque esse projeto que a gente tem aí com o BID, né, de gestão sustentável, é um projeto que, desde o primeiro momento, eu sempre tive um carinho muito grande por ele. E eu falo que aí eu vou lá atrás, na minha outra experiência profissional. Né? Muitos de vocês já sabem, eu já contei essa historinha para alguns. A minha vida profissional sempre foi em banco. Né? Eu trabalhei em banco 31 anos. Tive uma outra experiência que foi numa escola de negócios, como diretor da faculdade de BMEC, e depois vim aqui primeiro para a CNI, depois para o SESI. Então, quando a gente... no Banco do Brasil, a minha área de conhecimento era a parte de varejo. Né? E aí a gente estava falando de atender pessoa física e atender principalmente micro e pequenas empresas. E a questão do Banco do Brasil que a gente discutia à época, eu acho que é a mesma discussão que a gente faz no SESI. Né? Como é que a gente vai atender uma micro e pequena empresa se ela é não contribuinte e a possibilidade que ela tem de pagar pelo serviço prestado é uma situação mais complicada, mais complexa. Né? No Banco do Brasil é a mesma situação. Né? Como é que a gente vai emprestar dinheiro para uma empresa que tem baixa capacidade de pagamento e que quer pagar juros menores do que os juros de mercado? E com o risco de inadimplência alta. Né? E, mesmo assim, eu falo que a gente conseguiu achar uma alternativa no Banco do Brasil, tanto que, ainda hoje, as micro e pequenas empresas elas são as que respondem por menor parcela, né, percentualmente, de inadimplência no banco. Então, se deu certo, eu falo, se deu certo lá, não tem por que não dar certo aqui dentro do SESI. E, desde que eu cheguei no SESI estou aqui acho que tem 3 anos e meio que eu estou no SESI. A questão do atendimento à micro e pequena empresa, para mim, acho que sempre foi um grande desafio que eu me impus. Como é que a gente vai fazer esse atendimento? Né? E esse projeto, eu acho que ele abre as portas da micro e pequena empresa para o SESI. Se a gente tratar isso aqui como um negócio, tá certo? Não dá para a gente tratar isso aqui e não valorizar esse trabalho que a gente vai oferecer como sendo alguma coisa que pode fazer efetivamente a diferença na micro e pequena empresa. E aí eu tenho depoimentos dos departamentos regionais que estão no piloto. Quem que é do piloto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os depoimentos que a gente fez em reuniões que a gente já realizou anteriormente, sempre foram muito positivos, né, com relação à prática, com relação à diferença que isso fez no dia a dia das empresas. E quando a gente conversava também nas reuniões com os empresários, o depoimento dos empresários também era o mesmo. Assim, olha, esse programa fez a diferença para mim dentro da minha empresa. Né? E eu sei que hoje se a Rosângela me pautou direitinho, né? A gente tem pessoas aqui da área de responsabilidade social, né? De SST, de gestão da estratégia dos DRs. Né? Eu acho que numa próxima reunião, Rosângela, a gente poderia, inclusive, já mais definido toda a abordagem, está chamando o pessoal da área de mercado também para participar, para que, efetivamente, isso venha a fazer parte do composto de produtos que o sistema federativo vai oferecer. Né? Principalmente, como eu disse, para a micro e pequena empresa, que é uma dificuldade que a gente tem em fazer esse atendimento. Agora, eu acho que acredito, e eu não conheço no detalhe, vocês hoje estão passando pelas 3 ferramentas, não é isso, Rosângela? Que essas ferramentas, mostrando isso para o pequeno empresário, mostrando a vantagem que ele tem, eu acho que quem pagou o preço do aprendizado foram os 7 DRs e quantas indústrias? 360 indústrias que participaram do piloto, que foram praticamente 2 anos, né, de trabalho, 5? 2 que eu estou aqui, né, acompanhando. 5 anos de trabalho árduo, modelando um programa que pode ser aplicado hoje em quanto tempo? 3 meses?
entre você entrar na empresa, fazer o diagnóstico e fazer a devolutiva, né? Então, uma coisa, porque foram 5 anos para maturar, a gente consegue aplicar em 3 meses, né? Não é uma coisa tão complexa assim. Eu acredito que o pessoal já tenha comentado com vocês, né? Eu falo que o meu ouvido, a única coisa que eu ouço quando os superintendentes me ligam é o seguinte: quando é que sai a OS de estímulo à produção e projeto estruturante, né? Hoje já me ligaram uns 8. Sai amanhã, né? E na linha de projetos estruturantes, a gente vai contemplar também a linha de fomento para o programa de gestão sustentável, né? Então, a forma de apresentação do projeto vai estar na ordem de serviço, e a expectativa que a gente tem é de atender 1.000 empresas, que, convenhamos, ainda é um universo muito pequeno no universo das micro e pequenas empresas no país. Mas eu acho que a gente tem que fazer um movimento, e, a partir desse movimento, que uma empresa chame a outra, né? E a gente possa realmente avançar com devagar, mas, vamos dizer assim, com uma meta bastante o pessoal estava discutindo meta comigo agora, fala assim: meta tem que ser ambiciosa, tá certo? Não é esse negócio de meta conservadora, fazer uma meta, não, essa aqui a gente consegue atingir. Até por ter trabalhado em banco e no IBMEC, não me convence. Essa aqui dá para atingir, eu estou fora. Vamos colocar algum upgrade nessa meta aí para que a gente atinja. Então, acho que 1.000 empresas, né, é o objetivo inicial, né? Mas nada impede que a gente possa fazer um pouquinho mais do que isso. Eu queria conversar com a Luciana esteve aqui ontem? Não, ela acha que ela vem no final do dia. Bom, mas, de qualquer forma, se eu não encontrar com ela, eu acho que é importante, nessa hora, a gente reconhecer os parceiros, e a gente tem no BID um grande parceiro para essa iniciativa, como tem em outras entidades, né, com a própria CEBIC, eu acho que tem alguém da CEBIC aqui também, você, né? Ontem eu estive lá em São Paulo com o pessoal da Câmara Brasileira da Construção Sustentável, né? E mostrei esse projeto para eles. Falei assim: quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que falar em sustentabilidade em todas as dimensões, né? A financeira, a econômica, a social e a ambiental, né? E eles ficaram encantados com o projeto. Então, eu falei assim: olha, nós vamos marcar uma próxima conversa, né, o presidente da CBCS, com o Zé Carlos, com a equipe da CEBIC, para a gente fazer um projeto, dar uma dimensão maior, porque eu acho que a indústria da construção civil, e aos poucos, eu vou conhecendo um pouquinho a característica das indústrias em cada um dos DRs, né? Quando a gente chega, principalmente por Norte e por Nordeste, a indústria da construção civil é o grande cliente do SESI, né? Então, a gente tem que ter um carinho muito grande com a indústria da construção, e eu acho que, aí, fazendo uma parceria com sindicatos locais, né? E aí, gente, essa conversa ela tem que extrapolar o SESI, ela tem que envolver a Federação das Indústrias, tá certo? Porque a relação com o sindicato, quem faz é a federação, né? E eu acho que a federação, nessa relação, o pessoal que cuida de associativismo pode nos ajudar muito a fazer com que o nosso esforço de divulgação do programa, de captação de potenciais interessados, seja um esforço menor e a gente possa concentrar a energia na aplicação do programa, né? Então, não deixem de procurar as federações, que eu acho que, nesse caso especificamente, serão os grandes parceiros e fator crítico de sucesso para nós do SESI. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria falar e deixar esse desafio para vocês, né? Como eu disse, há anos atrás eu tive o desafio no Banco do Brasil de desenvolver um modelo de atendimento para micro e pequena empresa, e eu acho que foi uma coisa que eu considero bem sucedida. Não há porque, vamos dizer assim, agora que a gente está na reta final aqui de um grande desafio que a gente se propôs a realizar, não há por que não fazê-lo, né? A gente tem, eu acho que, esse compromisso. Não é porque não é contribuinte, tá certo, que a gente vai deixar de atender. Eu acho que, quando assim, o SESI tem uma questão também de responsabilidade social,
e não é a responsabilidade social pela responsabilidade social. A principal responsabilidade social nossa é fazer com que as empresas nossas, as empresas brasileiras, fruto de ações do SESI, elas mudem de patamar. Né? Eu acho que essa é a grande contribuição que a gente pode prestar. Tá bom? Então, para não atrapalhar, não bagunçar mais o coreto, né? Vocês ficam aqui até amanhã. Normalmente, eu estou indo lá para Foz do Iguaçu, que tem reunião do CEBIC, lá, o ENIC, né? Eu acho que eu saio daqui meio-dia e pouco. Mas, se der, eu ainda passo aqui pela manhã para ver como é que está indo o trabalho, né? E me coloco à disposição de vocês aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, aí, alguma coisa sobre o próprio programa ou sobre qualquer outra coisa que envolva o SESI, eu estou à disposição. Tá bom? Eu procuro ser muito claro nas coisas que eu falo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, puta, gostaria de saber disso. Não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Fiquem à vontade para perguntar. Tá bom? Alguma questão? Você está doido para falar alguma coisa? Bom dia. Não estou tão doido assim, não. O senhor comentou a respeito de uma linha de fomento, subsídio, alguma questão. Existe já algum planejamento? Né? A gente já vem discutindo isso aqui internamente, entre nós aqui nesse grupo, né? Algumas questões voltadas para essa aplicabilidade, se a gente vai vender, se vai virar um produto de prateleira, como é que isso vai se desenrolar, é claro, aí no tempo. Né? Tá, olha bem. Os superintendentes normalmente falam que o Marcos Tadeu é o cara que carrega o saquinho de maldade. Tá certo? Isso é mentira deles. Mas coincidiu, desde a minha chegada, que o valor que a gente tem aportado nos departamentos regionais, em termos de projeto estruturante e estímulo à produção, eles vêm reduzindo. Tá? Mas não vêm reduzindo por conta do saquinho de maldades que eu carrego. Tá certo? Eu falo que isso é uma questão de estratégia. Tá certo? A gente, por definição, nós entendemos que a operação é responsabilidade da ponta, é responsabilidade do DR. E o departamento nacional não deve financiar a operação. Tá certo? A gente deve financiar projetos. Tá certo? E esse ano, grande parte, e que não foram muitos os recursos. Por quê? Vocês sabem que a nossa arrecadação é derivada de folha de pagamento. Né? Todo mundo está acompanhando a forma com que tem se comportado o emprego na indústria. Nós tivemos uma redução de cerca de 12% na quantidade de empregados da indústria, e não bastasse isso, houve uma redução da massa salarial. Tá certo? Quem foi recontratado depois foi recontratado por um salário mais baixo do que ele recebia anteriormente. Ele foi contratado normalmente no piso da categoria. E todo mundo está aceitando. Melhor aceitar o piso do que continuar desempregado. Com isso, a arrecadação nossa caiu muito. Né? Então, amanhã, nós estamos mandando para os estados a ordem de serviço com os valores por linha de negócio, tanto de estímulo à produção, como de projetos estruturantes. E a minha conversa do dia a dia com os superintendentes, a gente tem que trabalhar na linha de tornar a operação do SESI cada dia mais sustentável. Tá certo? E agora, para tornar a operação sustentável, nós temos que ter bons produtos. Tá certo? Você querer cobrar por um mau produto, você não vai ter mercado. Né? Mas se a gente tem aqui hoje alguma coisa que a gente considera um bom produto, isso tem que ser tratado como negócio. E não é porque é a microempresa que luta com dificuldade, mas você conseguindo demonstrar o benefício que ela vai ter, né? Depois de 3 meses de intervenção conjunta do SESI com ela, eu acho que ela se dispõe a pagar um preço. Né? E o modelo, aí a gente não entra no modelo de negócio. Pode ser, inclusive, tem alguns estados que já o fazem. Vamos fazer um contrato de risco. Tá certo?
Você tem isso aqui de receita, você tem isso aqui de custos, o seu resultado financeiro é esse aqui. Vamos aplicar um modelo e daqui a 6 meses a gente senta para ver como é que se comportou o seu resultado. Né? Aí você, lógico, assume o risco esse risco vem para o SESI, mas é uma coisa que, para o empresário, se torna de muito mais aceitação. E eu acho que esse programa dá para a gente trabalhar apostando na taxa de sucesso dele. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, voltando à questão de apoio à produção, quando a gente falar de estímulo à produção, em média, os valores que a gente vai estar alocando para os estados, eles ficarão na ordem de 50% do que foi alocado ano passado. Tá? E projetos estruturantes, a única linha de projeto estruturante que a gente vai ter vai ser na qualidade de vida, onde a gente colocou um valor, conseguiu aprovar um valor um pouquinho maior, porque entram também os projetos de pesquisa e inovação dentro desses projetos estruturantes, que são projetos caros, que a gente vai buscar apoio em instituições internacionais, né? E, com isso, o projeto estruturante, ela recebeu um volume maior de recursos. Mas aquilo que a gente que é decorrente da produção mesmo, e aí, gente, não tem mistério, né? A gente, em algumas situações, se o Estado tem condição de arcar com a operação, quanto mais fizer, melhor. Se o cliente está disposto a pagar, quanto mais fizer, melhor. Mas se o Estado não tem condição de arcar com a operação, a gente tem que ser muito claro. Vamos reduzir o tamanho da operação do SESI. Não é isso que as indústrias estão fazendo? Né? E a gente não é diferente da indústria como um todo. Até porque nós somos um órgão da indústria. E a Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A mesma situação que a indústria está passando, em termos a mesma crise que a indústria está passando, reflete, né, nas federações, reflete na CNI, reflete no SESI, reflete no SENAI. Tem essa questão do acordo com o governo. O acordo com o governo, eu falo que se viabilizado, ele poderia ter sido uma grande coisa para o SESI. Eu não sei ainda se vai ser viabilizado ou não. Amanhã nós temos uma reunião com o presidente, onde nós vamos passar os 15 itens que o SESI, que fariam parte do acordo do governo com o SESI, para ver aqueles que nós vamos manter pela importância dele para o SESI, não pela importância dele para o governo. Agora, a gente vai ter que esperar, no mínimo, até a semana que vem, para ver o que o novo governo vai esperar da gente. Né? E aí, vamos assim, tem conversa para tudo quanto é lado. Tem ameaças maiores, tem ameaças menores, e às vezes não tem nem ameaça. Eu falo que, dependendo do interlocutor, tem notícia para tudo quanto é gosto. Né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, aguardar o desenrolar da questão política para ver como isso vai refletir na nossa operação. Né? A gente tem feito um trabalho junto às lideranças, junto às pessoas que eventualmente venham a compor um futuro governo aí com Temer, para que a gente possa levar a nossa vida dentro de uma normalidade, né? Mas fica sempre a expectativa, tá? Mas, gente, tratem isso como um bom negócio, tá? Vamos valorizar esse produto, porque eu acho que a forma da gente dar sustentabilidade para ele é a gente vendendo. Não tem jeito. Senão você vai, dentro do DR, você vai ter que sacrificar uma atividade que você realiza hoje para prestar uma outra atividade de graça, né, que você hoje não realiza. É uma questão de trade-off, né? Ok? No questions? Então, tá bom. Então, um bom trabalho para vocês. Se eu puder, amanhã eu dou uma passadinha aqui. Tá certo? Trata bem do pessoal. Rosângela está tratando bem de vocês aí? Não. Tá? E bom retorno, né, para seus estados. E que vocês tragam, vamos dizer assim, com uma energia muito bacana, tratem com uma energia muito bacana esse programa, que eu acho que é uma forma da gente atingir
é um público que a gente tem muita dificuldade de atingir hoje, né? E que está, normalmente, vamos dizer assim, ela está à margem do atendimento do SESI. A gente atende muito bem a média empresa, a gente atende muito bem a grande empresa, mas a micro e pequena empresa, que é aquela que mais precisa, né, de apoio, né, ela passa a margem, porque realmente, se a gente for tratar, ela não vai pagar, a cantilena é sempre essa, ela não tem recurso para pagar, então a gente não vai fazer, ou então a gente finge que faz, né? Eu conto uma história de vez em quando, eu tenho até uma reunião semana que vem com o pessoal do IBRAM. Além de ter trabalhado no Banco do Brasil tanto uma penca de anos, de ter trabalhado no IBMEC, depois de ter vindo para cá, eu tive algumas experiências na iniciativa privada também. E a semana que vem a gente tem uma reunião com o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, né? Eu falo que eu já tive, inclusive, uma experiência como dono de mina de granito, tá certo? Eu falo que foi a pior experiência que eu tinha. Porque eu tinha um empregado só, né? E normalmente eu chegava, o cara lá estava lá com a britadeira, normalmente com um pano enrolado no dedão, porque já tinha caído uma pedra no dedão dele. E, naquela época, a questão de EPI, tá certo? EPC, não existia nada disso, não existia norma regulamentadora. E eu chegava lá e falava assim, nossa senhora, tadinho, está todo machucado, né? Então, gente, eu acho que em 10 anos as coisas evoluíram muito para melhor, né? Tanto para a empresa como para o empregado. E eu falo que o SESI, eu me sinto muito feliz também de trabalhar no SESI, porque no SESI a gente faz, eu acho que, atos de voluntariado diariamente, tá certo? A gente sempre está procurando fazer o bem para alguém. E esse alguém é o trabalhador, né? Então, vamos pensar sempre no trabalhador, procurar fazer o bem para ele. Quer fazer o bem para ele, a gente está fazendo o bem para a indústria também. Tá bom? Então, obrigado e bom trabalho para vocês.